Então vamos lá. Você abriu o seu Windows, colocou o arquivo novo, e a partir do Excel 2013, no seu do Mac também, só tem uma planilha só, tá? Geralmente aparecia três, aparecia Plan 1, Plan 2 e Plan 3. É desnecessário, porque você não vai precisar das três planilhas. Se você quiser mais planilhas, depois você vai trabalhar, a gente vai trabalhar com muito mais planilhas depois, mas por enquanto só uma planilha só é suficiente, tá? Então vamos lá, só para uma revisão aqui. Quando você abre um arquivo no Word, qual a extensão dele? Pensa? Ponto .x, né, agora. E no PowerPoint? É PPSX se for apresentação fechada, você não pode digitar. E PPS... Não. Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu abrir aqui. É o... PPS. PTX, né? PPTX. Isso, PPTX. Você pode digitar, tá? E no Excel, a regra era XLS, ok? E agora virou XLSX, tá? Se o arquivo tiver macros, ele vira XLSM, M de macros, ok? Mas o arquivo tá aqui, XLSX, tá? E esse arquivo, ele começa com uma planilha, uma aba só aqui embaixo, mas você pode colocar várias abas. Quantas abas você acha que você pode ter aqui? Bastante aba. No Excel 2003 era 256 abas, que era ruim porque não dá pra fazer nem um mês, agora dá pra fazer bem mais. Então dá pra colocar bastante aba aqui, ok? Aí tudo que eu fizer aqui no Ctrl, você vai fazendo Command no Mac, tá? Você vai substituir o Ctrl por Command. Então a primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte, era colocar aqui, ensinar o seguinte a você. Nós temos dois estados ao selecionar uma célula, que você não sabia e trabalhei anos e anos e anos sem saber isso, e quando eu soube realmente fez toda a diferença. É o seguinte, quando eu coloco o mouse em cima de uma célula, eu estou selecionando ela, tá? Mas quando eu começo a escrever, olha o que acontece. Tá vendo o cursor piscando dentro dela? Então eu estou no modo de edição. Então eu tenho dois modos, eu tenho seleção e edição, tá? Aí eu quero que você abra um bloco de notas aí, pra você começar a anotar os atalhos. Porque uma coisa que eu notei foi pode poder pegar um caderno se quiser. Uma coisa que eu notei na turma de macros foi o seguinte: a maioria dos alunos da turma de macros, eu já conseguia ver que o aluno era bom em Excel, tá dando aula de macros. Porque eu vi o seguinte: a pessoa que era boa de Excel quase não usava o mouse. O pessoal já começava a trabalhar tudo com teclado. E realmente, quando você sabe os atalhos do Excel e você começa a trabalhar o dia inteiro com Excel, você saber os atalhos, você ganha uma velocidade imensa. Porque você evita tirar a mão do teclado para poder pegar o mouse. Você faz tudo aqui no teclado. Então, o meu treinamento de Excel hoje é focado para o mercado de trabalho e para as pessoas também aprenderem os atalhos, tá? Então, os meus atalhos são muito simples. Toda vez que eu começo a trabalhar no Excel, meu dedo automaticamente ele vai e pega o ESC aqui. Porque no ESC tem vários botões que eu estou usando aqui do lado. Então, os atalhos mais importantes são ESC e Enter. Eu vou te explicar como é que você vai usar cada um deles. Esses são os primeiros, né? ESC e Enter. Então vamos lá, olha só. Eu estou editando uma célula. Na hora que eu comecei a escrever, eu entro na edição dela, tá? Aí, realmente, eu quero escrever aqui, tudo ok, tá certo, é o que eu quero. Então, Enter para confirmar o que eu quero. Então, Enter sai da edição, acabei de editar, pode ir para a próxima célula. Então, eu finalizei a minha edição, tá? Agora, imagina que eu voltei nessa célula, esbarrei aqui no teclado. Opa, não é nada disso. Então, eu quero cancelar minha edição. Então, eu aperto ESC para cancelar a minha edição e voltar ao que estava anteriormente. Tá? Então, parece besteira falar ESC e Enter, mas nesse contexto aqui de seleção e edição, eles são fundamentais. Tá? Só uma coisa, tudo que eu escrevo aqui aparece na barra de fórmula aqui em cima. Tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, que eu quero... eu quero colocar meu sobrenome agora. Eu escrevi Fernando, quero colocar meu sobrenome. Como que eu entro na célula e já começo a escrever dentro dela? Se eu escrever aqui, ó, começar a escrever, eu escrevi por cima, tá vendo?
tá? Não é que eu quero fazer. Então eu posso vir aqui na barra, escrever aqui na barra, tá? Mas sem usar o mouse, eu vou ter que fazer o seguinte, F2. Então F2 é a maneira de entrar na edição da célula. E é nosso terceiro atalho. Por isso que eu gosto de bater no Mask sempre quando eu começo a trabalhar com Excel. Porque eu sei que tem um F1 que ajuda aqui do lado, que a gente quase não vai usar, mas tem o F2. Então o F2 eu vou estar usando toda hora para entrar na edição, tá? E aí, eu coloco meu sobrenome, aperto Enter para validar. Tá ok? Então, acho que Enter e F2. Pode guardar um pouquinho e depois a gente volta aí. Outra coisa é o seguinte, toda vez que você vai fazer uma conta, às vezes é engraçado, né? Você vai numa reunião e tá falando com o diretor, o cara que ganha uma grana por mês, e você pede pro cara tá fazendo uma conta, o cara tá com o Excel aberto, e ele pega a calculadora para fazer a conta. Cada célulazinha dessa daqui é uma calculadora. Então é só você escolher uma calculadora aqui e começar a fazer. Para começar a fazer a conta, é só que você começar colocando igual. E aí ele já ativou a calculadora dele. Ele fala assim, opa, é para fazer conta aqui. Então eu posso colocar 2 mais 2 e dá 4. Vou colocar igual 4 mais 5 e vai embora. Opa, fiz errado. Esse que é legal também. Você viu que eu fiz errado? Eu fui lá apertei F2 para entrar na edição. Tá? Aí eu acertei e apertei Enter. Então qualquer conta que eu quiser fazer, eu coloco igual e começo a fazer. Tá? Para colocar vezes é o asterisco. Tá? Para colocar divisão é a barra. Tá ok? E para fazer o elevado, eu coloco o chapéu 4. Tenta fazer aí, porque no Mac tem 2 chapéus. 2 chapéus. E eu quero ver que você está fazendo o chapéu certo ou errado. Ele tem um chapéuzinho que começa aqui, ó, começa igual. Ah, não, é. Deu certo? Deu, beleza. Porque cuidado, porque tem alguns teclados, eu tava vendo isso aqui, do Mac, é que ele... Tá certo, tá certo. Aqui no seu caso é função F2. Não, no seu caso não é. O seu atalho de edição de célula no Mac não é F2, eu sabia isso. É Ctrl 1. Função 1, função 1. Função 1 para editar. Não. Não é isso não. Eu sabia esse detalhe, só um minuto. Então o que eu estou mostrando aqui... Na edição que você falou que seria aquele F2, né? Seria F2. Estou mostrando aqui os atalhos... Command U, letra U, isso. Os atalhos do Mac em relação ao Excel. Então aqui, Command U, para entrar na célula. Tá escrito Ctrl U, tenta isso. É Command U ou Ctrl U? É Command, né? Não foi não? Não foi, cara. Ele inclusive colocou sublinhado. Não. É Ctrl U, é Ctrl mesmo, Ctrl U. Essas teclas são importantes, eu no Mac também usava bastante isso, então vamos lá. Tá, então F2 no Excel, Ctrl U no Mac, para entrar na edição, Enter e ESC, tá ok. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer o exercício com você que é assim, olha, eu vou ter aqui um dado qualquer, vou colocar ele fundo amarelo, letra vermelha, tá, e eu quero, sem usar o mouse, copiar esse dado daqui para cá. Sem usar o mouse, vamos lá. O que você tem que fazer é o seguinte, sem usar o mouse, eu quero que você aperte Ctrl C, no seu caso Command C, venha para o final e Ctrl V, tá? Nota uma coisa, ele aqui no meu caso, olha só, ele copiou a informação e também copiou a formatação da célula, copiou os dois, tá? Vamos supor agora que eu queira retirar daqui e jogar para o outro lado, como é que eu faço? Retirar a célula daqui e jogar e cortar colar. Ah, tá. Como é que eu faço? Ctrl X é Command X e V. Tá? Então isso aqui são aqueles atalhos que a gente usa no
trabalho de faculdade, né? Como Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar, Ctrl mais X para recortar, tá? E aproveitando aqui que a gente já está falando disso, olha só, Ctrl X CV, olha para o seu teclado, X CV está um do lado do outro. E o Z também está aqui, o Z é muito importante. O que o Z faz? É o desfazer. Tá? Então, assim, eu erro muito no Excel. E eu não tô nem aí, sabe? Eu faço as coisas meio sem pensar. Porque qualquer momento que eu errar, o que eu vou fazer? Ctrl Z. Então, mesmo dando aula, eu já falo isso para os meus alunos, eu falo assim, olha só, eu faço e eu erro mesmo, porque eu sei que existe uma coisa que eu sempre posso fazer, Ctrl Z para desfazer. Então eu vou lá e falo assim, acho que essa coluna aqui, vou colar aqui, colei. Ih, não, errei, Ctrl Z. Então, toda hora eu tô fazendo aqui. E olha para esse teclado, tá aqui, ó. Os 4 botões estão aqui, um do lado do outro. Então já estão acesso a vocês. Então pode colocar nessa lista Ctrl Z, X, C, V. Já volto daqui rapidinho. Deixa eu falar de outra coisa agora. Beleza. Quando você pensa em Word, você pensa numa folha de A4, né? Geralmente em pé para imprimir. Quando você pensa em PowerPoint, você pensa num slide. Então você pode pensar no slide numa folha deitada, ou 2 slides por folha numa folha em pé. Então você tem uma maneira de visualizar a impressão dela. E aqui no Excel, como é que você vê essa planilha? Eu sempre me quebro Isso você tem que avaliar o que você tem na hora de imprimir, o que você tem que imprimir. Então se tiver um relatório que ele é assim, qual é a melhor maneira de imprimir esse relatório? Deitado, né? Agora, se você tiver um relatório assim, é melhor imprimir como? Em pé. Então, dependendo do seu relatório, você vai ver se você quer imprimir em pé ou deitado. Não tem uma regra específica, tá? Agora vamos supor o seguinte, aqui eu estou vendo 23 linhas e 20 colunas. Quantas células você acha que tem no Excel? Hã? Infinitas? Não, ele tem um limite. Tem limite de linha e tem limite de coluna. Tá. Então eu quero que você faça o seguinte, clica lá no seu A1, a primeira célula do seu Excel, e faz o seguinte, vamos lá para a última célula. A última célula, aperta o Ctrl para baixo. E aí? 1.048.576. Você acha muito ou pouco? Muito? O Excel 2003 era 65 mil linhas. Agora ele colocou praticamente mais 1 milhão a mais de linhas. Tá? E a gente quase não usa isso, né? É muito raro a gente chegar nesse limite. Mas quem trabalha com muitos dados acaba usando, às vezes acaba usando até 2, 3 planilhas, porque não cabe numa só. Tá bom? E quantas colunas tem? Agora vamos lá, Ctrl para a direita. Então você está dando a volta no seu arquivo inteiro, tá? E você está na coluna XFD. Se eu colocar uma fórmula aqui, igual col, coluna 16.384. Então tem 16.384 colunas. Também raramente vamos usar isso daqui. O que é legal é porque agora você pode fazer uma coluna para cada dia. Antes você não podia fazer em 2003. Agora vamos lá, Ctrl para cima e Ctrl para a esquerda. E você voltou para 1. Então a gente dá a volta todinha no seu arquivo. Então a gente está vendo um pentelésimo da tela. Se eu quiser rapidinho, ó, dar a volta no Excel, voltei. É só mexer com as setinhas aqui apertando Ctrl, tá? Para baixo, para o lado, para cima e para o outro lado. Então eu ando muito rápido pelo meu Excel fazendo isso. Agora imagina que eu tenho aqui um monte de informação. Vou colocar um X, vou pegar aqui setinha preta, puxar para baixo, setinha preta, puxar para o lado. Puxar um pouquinho mais para baixo também, tá? Agora eu estou na 1 aqui, ó. Quando eu apertar o Ctrl para baixo, ele ia até o final, não ia? Se eu apertar o Ctrl para baixo agora, ó, ele percorre as vazias e para na cheia. Se eu apertar o Ctrl para baixo de novo, ele percorre as cheias e para na vazia. E se eu apertar de novo, ele percorre todas as vazias e termina no final. Então, para eu chegar no final agora, eu preciso apertar 4 vezes para baixo, tá? O que é legal é que, por exemplo, se eu estou trabalhando numa planilha, eu não preciso pegar um mouse e clicar aqui. Eu posso fazer daqui, Ctrl para baixo, Ctrl aqui. Então rapidamente eu chego no final do meu trabalho. Se quiser para o início, para Ctrl para cima, Ctrl para baixo, Ctrl para cima. E para ir para o final, Ctrl para o lado, Ctrl para o outro. Se quiser para essa célula aqui, opa, estava aqui, Ctrl para baixo, Ctrl para o lado. Ou então, Ctrl para o lado, Ctrl para baixo. Então rapidamente eu chego nos meus extremos, ó. Agora eu estou navegando aqui, ó, dando a volta na minha planilha. Opa, fui demais. Então eu consigo, olha,
Primeiro mês, última linha. Primeiro mês, última linha. Então eu consigo navegar muito mais rápido pelo meu banco de dados. Vou fazer aqui. Essa é a grande vantagem. Você pode colocar esse atalho aí, Ctrl setinhas, para você navegar por espaços com conteúdo ou espaços sem conteúdo. Que tal? Beleza? Então, agora você colocou ponto e setinhas, eu quero que você use o Ctrl Shift agora. Ctrl Shift e setinhas. Olha só o que eu vou fazer. Ctrl Shift para baixo. Ele percorre selecionando. E para o lado. Percorre selecionando. Então eu consigo selecionar rapidamente o banco de dados usando o Ctrl Shift. Se eu quiser selecionar a primeira linha, Ctrl Shift para lado. Se eu quiser selecionar essa linha aqui, Ctrl lado. Se quiser selecionar daqui para baixo, Ctrl Shift para lado para baixo. É muito mais rápido. Você trabalhar dessa maneira é que nem dirigir um carro manual. Se você estiver dirigindo um carro manual, te ligar e falar assim, Rafael, que marcha você tá? Você tem que parar para pensar que marcha você tá. Você já fez. Você fez, passou de marcha e você nem sabe como é que você passou. Aqui é a mesma coisa. Aqui você vai usar o Ctrl direção e o Ctrl Shift de direção para selecionar e você nem vai ver como é que você está fazendo. Então vai ser uma coisa tão intuitiva que você vai fazer e falar, caramba, já estou fazendo, já comecei a fazer e aqui trabalhar no Excel o dia inteiro é muito mais rápido. Tá? Então beleza, deixa eu selecionar aqui, apertar Delete e apagar. No seu caso aí O delete aqui fica com, às vezes eu apanho algum clear content pra... Não, tá aqui ó. Pode usar o Clear Content, você pode vir aqui no atalho, ele tem atalho para apagar. Cadê o Delete? FN Delete, função Delete, apaga tudo. Um expresso, por favor. Um café expresso. Isso, quer alguma coisa? Não, por enquanto não, obrigado. Qual que você falou que é? Função Delete. Aí ele apaga todo, ele Mas paga ele só é conteúdo. só conteúdo. Só conteúdo. Para apagar tudo, deixa eu ver aqui, que é o atalho. Temos que ver aqui qual é o atalho de apagar tudo. Clear, Formats, Excel, Mac. E Shortcut. Eu acho que daqui já é suficiente que estava ali. Espero que seja não, mas aqui eu não estava fazendo um atalho. Deixa eu pegar aqui o atalho. Tem esse. Deixa eu ver o negócio aqui no seu. Não. Ele é um pouquinho diferente mesmo. Aqui. Limpar o formato. Aí ele limpa. Só que eu queria saber o atalho desse cara. Que não é delete, na verdade é clear formats. Clear. Clear bem.
tem aqui, ó, o seu Edit aqui, ó. Edit. Ah, aqui é Aí tem Clear Formats. Então, qual o menu do Edit? Como é que entra nesse Edit agora? Engraçado, né? Parece que não tem, nos outros tem, né? Como dizer e tal. Aqui é... Bacana essa tabela. Bom, a gente deixa isso anotado, depois de dar uma olhada nessa daqui. Como é que faz essa? Tá bom. Tá, outra coisa que eu queria fazer, então a gente já sabe fazer o Ctrl. Agora, se eu apertar Ctrl Shift aqui nessa planilha vazia, olha, seleciona todas as linhas, inclusive até 1.048.056. E aqui, ó, selecionei a planilha inteira. Não tem nenhum lugar para parar. Quando eu tenho alguns dados aqui, ó, tiver aqui um banco de dados, na hora que eu aperto Ctrl Shift para baixo, ele seleciona essa célula. Igual Shift para o lado, ó, selecionou até a última coluna lá de 16.000. Aqui é melhor, ó, aqui fica direitinho para você ver. Tá, mas quando não tem nada na planilha, ele seleciona tudo. Tá? E se você quiser selecionar tudo, outra maneira é clicar aqui, ó, entre A e 1, seleciona a planilha inteira. Tá, agora eu vou fazer esse teste aqui. Tenho planilha 1 e planilha 2. Tá? E aqui eu tenho um bando de células. Eu quero copiar uma para outra sem usar o mouse. Então, olha o que eu vou fazer, eu dar do início. Vou apertar, vamos para baixo. Parei na primeira. Ctrl Shift, para baixo para o lado, selecionei tudo. Ctrl C, copiei. Aí para ir para a planilha 2 é Ctrl Page Down. Então vamos lá, cadê meu Page Down aqui? Ctrl função Page Down. Fui à próxima planilha. Adiciona logo uma planilha aí. E finalmente Ctrl V, colei. Tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui com você fazendo de novo. Clica, exatamente, puxa aí na setinha preta. Isso, vamos lá, Ctrl. No caso, é um pouquinho diferente do meu. Tudo bem. Décima pro lado normal, décima 2 pro lado, outra pro lado. Então, pode ser assim, ó. Tá aqui, ó. Command pro lado. Ó, aí agora vai. Command Shift. Pro lado pra baixo. Command C. Agora, função Page Down. Cadê o Page Down aqui? Calma aí que eu tenho aqui. Não, tudo bem. Eu tenho aqui, ó. Command Plus. Command mais. Command Shift mais. Command Shift menos. Não. Ué, não foi. Deve ser porque esse aqui deve ser o teclado grande. Pode ser o teclado estendido. Mas é como de alguma coisa. Opa. Deixa ele, por favor. Aqui atrás. Já pega. Obrigado. Aqui, ó. Ctrl Page Up, Page Down. É Ctrl. Ctrl Shift mais. Menos. Tá aqui, ó. Ctrl Page Up. Ah, mas aqui não tem Page Up. Não tem. Então essa é a dificuldade. Será que não seria usando as setas? Não sei, acho que não. Esse teclado é muito pequeno. Bom, depois a gente vê esses atalhos com mais
facilidade. Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente tem que fazer. Então faz aí, copia, seleciona, troca de planilha na mão, coloca aí sobre a planilha, Ctrl Page Up, Page Down. Então, já tinha copiado, você quer que eu faça na mão? Beleza. Copia, troca de planilha na mão e cola com Ctrl V. Colou? Agora volta na planilha anterior. O que eu queria mostrar é o seguinte, quando você copia e cola, ele fica... Aqui ó, vou copiar e vou colar. Se eu voltar para a planilha 1, olha o que acontece. Eu tenho as formiguinhas marchantes. Vamos dizer formiguinhas marchantes mesmo. Marching ants. Tá? Significa o seguinte, você não apareceu não? Você copiou? Porque a gente ficou fazendo aqui os testes aqui. Não fica marcando não? Não ficou, é porque tá, beleza. você depois ficou tentando fazer a placa. Só pra te falar, só que é o seguinte, as formiguinhas marchantes é quando a Excel está com esses dados na memória. Tá, então se você fechar esse Excel, ele pode perguntar assim você, existem muitos dados na transferência, você gostaria de descartar esses dados? Então depois que eu copio qual, o que eu faço é aperto ESC para desligar as formiguinhas marchantes. Então é um passo meu de copiar e colar e depois aperto o ESC logo para tirar logo da memória. Tá? Beleza, agora deixa eu fazer aqui um teste com você, que é o seguinte. Quero que você faça o seguinte, imagina que eu tenho aqui ó, 10 e 10, tá? E aqui eu tenho 5 e 5. E aqui nessas duas células aqui eu vou fazer uma conta, vou pintar de amarelo aqui, para você ver, eu vou colocar a conta que vai ser essa célula, C6 mais C5. Então 10 mais 10 vai dar quanto? 20, né? Pode fazer aí no seu. Preciso fazer um teste com você sobre isso. Ruim. Viciado no expresso. Pô, dois só, por isso que eu não pedi agora. Minha placa de hoje. Aqui, por exemplo, eu botei igual e já disse pra cima, eu já selecionei, mas como é que eu seleciono no teclado? Mais um pra cima, mais um pra cima. Mais um pra cima, mais um pra cima, mais um pra cima. Tá. Entendeu? Você vai andando pelas células. Tá, agora coloca lá 5, 5. Tá, aqui nessa célula, se apertar F2, Ctrl 1 no seu teclado, você vai conseguir ver a fórmula. Então olha pra cima. Olha aqui pra cima você vai ver já a fórmula se somando. O seu Ctrl U, né? Ctrl U. Pra entrar na edição, né? Tá, ou então olha pra fórmula que você vai ver lá a fórmula como é que tá. Tá, e se eu copiar isso aqui, Ctrl C, jogar pra cá, ao colar isso aqui, ele vai dar 20 ou ele vai jogar a fórmula e somar 10? Acho que ainda vai dar 20, porque ele vai continuar com o endereço daquelas células lá, não? Então vamos fazer. Aqui a fórmula tava C6 para C5. Será que a fórmula vai andar para F6, F5? Andou. Tá, se eu apertar F2 aqui, o Ctrl 1 no seu, F6 mais F5. Então a fórmula ela andou de um lado para o outro. Tá, então quando eu pego a fórmula e copio, ela anda, ela fala assim, opa, eu estava fazendo a conta na C5, C6. Ele me jogou outra coluna, eu vou fazer C6, C5, tá? Imagina se estivesse aqui, ó, aqui embaixo. 5, vou colocar 4 e 4. E se eu copiar essa fórmula aqui e jogar para cá, também andou a fórmula, tanto na coluna, quanto para cima e para baixo. Alinhado o endereço da fórmula também. Então ele anda tudo, tá? Agora imagina o seguinte, que eu tenho aqui. E essa informação aqui é informação minha, não tem nada a ver com a conta, tá? O que eu quero é copiar esse cara pra cá e continuar mantendo 20. Não quero que some 30 com 30. Como é que eu faço agora? Pois é, nós temos várias opções, tá? A minha primeira opção é o seguinte, eu tô somando, aqui tem uma fórmula, né?
Aqui ele está escrito o conteúdo dela, é C6 mais C5. Eu posso copiar isso aqui, vir para cá e falar assim, olha, não é para fazer essa conta. Então eu vou salvar, colar especial, como valores. Ou seja, ele vai pegar somente o 20, não vai pegar a fórmula. Então, colei como valor. Então assim, ó, ele vai Aqui no caso, peixe ser special values. Isso. Tá. O atalho aqui, pra gente fazer isso sem apertar no mouse, é o seguinte, eu aperto Ctrl C aqui, venho pra cá, e aí eu vou apertar Alt para ligar todos os meus atalhos. Então, tá vendo? Eu liguei todos os meus atalhos. Eu quero colar, então vai ser A. Minto, vi besteira. Eu quero primeiro página inicial, C, página inicial. Aí eu quero colar, V. E eu quero valores, valores está aqui, V. Então Alt CVV seria no meu. No seu caso, como é que fica no seu caso? É o colar especial. Colar especial. Ah, tem aqui o atalho, olha. Ah, tá, ele tá configurado para ProClad. Ah, tá. É o Face Special. Então é Command Shift V. Então você é Command Shift V. Então você copia, Command Shift V. Primeiro copia alguma coisa. Eu copio com Shift V. Não, copia normal. primeiro já Ctrl C. copiado. Isso, agora dá Command Shift V. Não. Não, ali era esse aqui. Aquele chapéu quer dizer Shift. É, aquele chapéu significa Shift. Não? Então tenta Ctrl. Não, Shift acho que é seta Ah, é? pra cima. E esse chapéu aqui então? Deve ser Ctrl Option ou função. É só tentar aí um dos três. Não. O chapéu. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu acho que o Shift é esse aqui, ó. Tá. Shortcut. Face. Special. Mac. Não, aqui é. Código. Acho que é Ctrl Command V. Ctrl Command V. Face Special. Isso. Tá. Então beleza. Então o que você fez? Você colou como valores, tá? Agora imagina, depois que eu colei como valores, eu vim aqui e mudei. Ih, não era 10, era 11. Olha só o que aconteceu. Mudei ali para 11. Ele atualizou a conta aqui, mas aqui, ó, ele não perdeu tudo, porque eu só salvei aquele valor 20, tá? Então como é que eu faria para quando eu atualizar essa conta aqui, ele atualizar aqui também? O que eu faria é o seguinte, olha. Eu vou alterar um pouquinho essa fórmula aqui para o seguinte. Essa fórmula tá C5 e C6, tá? Mas eu vou fixar ela, falar assim, você não sai de C6 e você não sai de C5. Como é que eu faço então? No Windows eu aperto F4, aí entra o cifrão. Cifrão. E aqui eu também posso colocar F4, cifrão. Então eu posso escrever o cifrão se eu quiser. Posso vir aqui e colocar o cifrão aqui e o cifrão aqui. Tá? Isso significa assim, travei C6 e C5. Então agora quando eu copiar essa fórmula e jogar pra cá, ela não anda mais, ela continua olhando para o C6 e C5. Então ela não andou para coluna nem linha, ela falou, não, estou preso, eu estou preso no C6 e C5. Então se eu aumentar aqui agora para 11, eu aumentei aqui e também aumentei aqui. Tá? Então esse é o F4. No seu caso, o seu F4, travar a célula. Ah, eu tinha isso, cadê? F4 Excel Mac.
Cadê? F4 é Command T. Comando T. Aqui, não tá não? Command T aqui, ó, cifrão. Command T. Nesse caso ele já fez ali. Então vai lá, entra na célula, Ctrl 1 pra entrar na célula, ou F2. Não entrou não. Ah, eu tô fazendo conta. Isso, agora você chega, pode ser antes. Tudo bem. Tudo bem, porque o Command U é sublinhar, é underline. Tá, então Ctrl U. Aí você pode colocar o cifrão antes, depois ou no meio, tanto faz. Então pode ser aqui antes, falar. Command T. Ó, colocou o cifrão. Aí você vai até o D5. Anda até o D5. Antes, depois, no meio, travou. Agora sim. Agora tá travado. Então se você muda essa forma de um lado para o outro, não vai importar. Ela vai estar travada sempre. Que tal? Beleza? Então deixa eu mostrar aqui um exercício para você. A primeira fórmula aqui que a gente vai fazer vai ser 3 sobre 2 mais 5. Opa! 3 sobre 2 mais 5. E voltou igual antes. Tá? E voltou formatar para número. Vou colocar aqui mais fácil. Nova guia, vou colocar número 6.50. Depois aqui começa com uma fórmula de PI, tá? Que é igual ao arco de circunferência, mais, eu vou fazer a versão mais simples, tá? 2 mais 4, fecha parênteses, vezes 5 chapéu 6, 5 elevado a 6, divide tudo isso por 10 mais 3, fecha parênteses, tá? E depois que eu fizer toda essa conta, eu multiplico por 2 vezes 5, e aqui é suficiente já. Ele já deveria dar a resposta certa. Já deu aqui. E por último, eu tenho aqui igual 2 vezes essa célula aqui, elevado a 2, mais 7,2, se só tiver em inglês vai ser 0,2, vezes essa célula aqui, C26, elevado a C27, não, C26 elevado a C27, não é isso? Mais 3, tá? Beleza. Aqui nesse caso aqui, que você botou lá, ele não, quando você botou aquela forma, ele não... Não, eu, por exemplo, botei parênteses pra cacete. Você colocou umas parênteses aqui, você meio que... Eu considerei que isso daqui ele ia multiplicar pelo não foi. numerador. Não precisava, mas aqui é mais certo realmente. Aqui é a maneira mais certa, colocar os parênteses aqui para ficar mais certinho. Tá. Agora eu quero te mostrar é o seguinte. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu apagar tudo isso daqui. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Aqui na página inicial eu tenho fonte, que eu consigo trocar a letra, tamanho da letra, negrito, itálico, sublinhado, colocar algumas opções de borda, tá? Fundo e cor da letra, ok? E aqui em alinhamento eu tenho umas opções de alinhamento, você vai ficar centralizado, para a esquerda, para a direita, você vai ficar para cima, para baixo, no meio da célula, tá? E aqui em número eu tenho umas opções de número aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, texto. E aqui eu também tenho moeda, tem 3 moedas aqui, R cifrão, dólar e euro, mais usados, porcentagem, separador de milhar, que separador de milhar significa o seguinte, tem aqui 1000. Eu coloco separador de milhar, entro um pontinho na frente, tá? E eu posso diminuir cada decimais, aumentar ou diminuir cada decimais, tá, ok? Então aqui é o menu rápido para a gente trabalhar com a formatação da célula, tá? Mas só falar de mesclar primeiro para a gente ver o seguinte. Imagina eu estou fazendo um relatório. Então eu tenho aqui itens, receita, despesa total.
Então eu tenho que ter vários itens. Item 1, item 2, aí eu posso selecionar os dois, pegar a setinha preta e puxar para baixo e já vai andando para mim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou falar isso mais calma depois. Então imagina que tem essa tabelinha aqui, tá? E eu quero que o relatório pegue tudo essa tabela. Então eu seleciono todas as células e eu clico mesclar, centralizar, ele já mexe e centraliza para mim. Tá? Então deixa todas as células numa só. Assim eu concateno uma célula com a outra, tá? Detalhe, se eu tiver uma célula aqui, total e A. Se eu mesclar isso daqui, o que vai ficar? Vai ficar total A, vai ficar só A, vai ficar só total. O que acontece se eu mesclar essas duas células? Se você mesclar, ele fala que vai tirar o conteúdo da segunda célula. A primeira célula que vai colocar o conteúdo das outras. Tá. Beleza. Outra coisa que é interessante total é o seguinte. Aqui está mesclado, tá vendo? Eu posso desmesclar também para voltar ao normal. Imagina que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Total, vamos supor que total aqui está ocupando 2 colunas. Eu quero que cada item aqui também ocupe 2 colunas, tá? Então eu seleciono aqui e uso uma opção chamada de mesclar através. Que aí, ó, ele já quebra as colunas para mim todinha, uma por uma. Em vez de mesclar tudo, fazer um blocão só, ele quebra por linha, tá? Se eu fizesse o contrário, se eu tivesse assim, ó, e mandasse somente mesclar, olha o que ele ia fazer, mesclar e centralizar. Ele ia fazer um blocão aqui, uma célula só com um blocão. Tá, isso é legal também, que você pode fazer aqui, ó. Itens. Eu posso colocar o itens aqui. Então fica bacana para eu mostrar que meus itens, eles estão todos aqui. Daqui até aqui são meus itens. Tá, então também é legal fazer esse blocão aqui de vez em quando. Tá. Agora o que eu quero te mostrar é o seguinte. Na página inicial nós temos vou mostrar isso. Nós temos as opções resumidas de formatação. A formatação completa, ela está aqui, ó, Ctrl 1. Essa é a minha caixa de formatação completa. Muita gente mexe em Excel, sabe tudo de Excel, não consegue entender não sabe que existe essa caixa. Essa caixa aqui é a minha formatação completa. E eu posso acessar ela apertando aqui, ó, também, ó, esse botãozinho, ou esse botãozinho, ou esse botãozinho. Todos eles vão para o menu de formatação completa, tá? Então, só para vocês verem aqui os tipos de dados que eu posso colocar no Excel. Vamos aqui no primeiro. Primeiro é o Ctrl 1. Eu entro aqui, tem várias abinhas aqui dentro, tá? Já viu a primeira abinha aqui, que é o número. Que tipo de dados que eu posso colocar no meu Excel e como o Excel interpreta esses dados? Então, vamos lá. Só para você ver o atalho aqui, qual é o atalho para você? O seu atalho de formatação de célula é como de 1? É. Como de 1. Tá, então vamos lá. Quando eu chego aqui e coloco alguma coisa, que formato que ele tá? Até colocar 2 mais 2. Que formato que ele tá? Tá no formato chamado de geral. Tá? Que a gente não especificou nada. Ok? E esse formato, ele funciona muito bem, na verdade. Ele entende que é texto, ele entende que é número, ele pode colocar divisor de milhar, pode colocar cada decimal. Então, o geral é muito bom. Se você não souber nada de fazer um geral, não tem problema. Você vai estar sabendo tudo. Mas eu quero dar um passo além aqui para você. Vamos lá. Número. Então, o número, eu posso formatar no meu número. Quando eu falo esse dado aqui é um número, isso aqui é um número. O que eu posso fazer para formatar esse número? Eu posso falar, olha, ele vai ter divisor de milhar, ele vai ter cada decimal, 2, 3 cada decimais, e se for negativo, ele vai ter um menos na frente, ele vai ter um parênteses, ele vai ter vermelho. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ctrl 1, eu venho aqui em número, e daqui as opções, olha. Cada decimal, separador de milhar e como vai ser o menos nele. Tá? Então é isso que a gente vai estar usando a maior parte do tempo. Tá? Lembrando uma coisa, texto geralmente fica na esquerda. Quando você coloca um número, o número cai para a direita. A não ser que a pessoa mexa aqui no espaçamento aqui, ó, o número acabar indo para a esquerda. Mas geralmente o número ele não faz isso. Geralmente ele cai para a direita, tá? Então você vê um número na esquerda, vou colocar aqui, ó. Número na esquerda significa que o Excel está olhando esse número como se fosse um texto.
Tá, então ele já dá um sinalzinho aqui, fala, opa, eu acho que isso aqui é um número, tem que estar como texto. Ok? Então esse é um número. Depois do número, eu tenho o quê? Dinheiro. Tá, o Excel ele está ficando esperto. Se eu colocar R cifrão 10.000, isso daqui está totalmente errado. Vou colocar aqui ponto. Isso aqui estava totalmente errado no Excel 2003, tá? Mas hoje o Excel, quando você coloca isso aqui, ó, ele já entendeu. Eu coloquei R cifrão 1.000,00. Olha para cima a fórmula como que tá. 1000. Então ele entendeu que isso aqui é 1000 e eu quero colocar a formatação dele com R cifrão. Então o número é 1000. Se eu fizer vezes 2, vai ter 2000. No Excel 2003, é porque eu colocava vezes 2 e ele falava, não posso fazer conta com isso. Você está somando R cifrão, eu não entendo o que é R cifrão. Somando um texto para mim, tá? Então aqui ele já entende, mas se eu quiser fazer a formatação direitinho, coloco Ctrl 1, moeda, e escolho qual vai ser a moeda que eu vou usar, quantos decimais e como seria o negativo dela. Tá ok? Então essa é a moeda. Que tá aqui bem grande, ó, moeda. Tá? Beleza. E se eu colocar aqui R cifrão, 2 decimais, moeda, R cifrão, ok, pronto, entrou na formatação. E o conteúdo dela é 1000, 10.000, mas a formatação é R cifrão. Então ele tem uma diferença entre conteúdo e formatação. Agora vamos para o contábil. O contábil, acho que nunca conheci ninguém que tenha usado esse contábil. Porque esse contábil ele não serve para quase nada. Ele é o quê? Na contabilidade, você tem uma coluna de... créditos e uma coluna de débitos. Então você tem aqui 100 de crédito, 100 de crédito, 20 de débito e a diferença vai ser um menos o outro. É o resultado. Tá? Então, na contabilidade não existe número negativo. Existe coluna de crédito e coluna de débitos, mas não existe número negativo. Então, a contabilidade... Opa, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eita, ferro, sai. A contabilidade, 10.000, contra um contábil, ele é igualzinho a moeda, ó, igualzinho a moeda. A única diferença é que ele não tem a parte negativa. Porque contabilidade não pode ter número negativo, é crédito e débito. Então, muita gente trabalha com moeda e nem sabe que esse contábil existe, não tem a menor diferença, tá? Então, contábil é praticamente igual a moeda, só que não tem a parte negativa. Vou colocar como contábil só para ter, tá bom? Agora vamos ver data. Data no Excel. Se você entender uma coisa sobre data, você mata todos os exercícios de data do mundo. O Excel, ele começa no dia 1 do 1, eu fiz 1 do 1 de 1900. Esse é o início do Excel. Esse é o dia número 1 do Excel. Se eu colocar o dia de hoje, 2 do 7 de 2014, que número é esse? Então vamos lá, vou colocar aqui, pegar essa data, colocar para cá. E vou transformar essa data aqui, ó, em número. Nós estamos no dia 41.822, tá? Então ele tem uma numeração. Cada dia para ele é um número, na verdade, ok? Cada dia para ele é um número. Então a data, eu posso colocar. Se eu colocar aqui 2 do 7, na verdade isso daqui para ele é uma formatação. Ele está olhando o número 48.822 e está falando assim, não, mas ele está no formato de data, então eu tenho que mostrar dia, mês e ano. Tá? Mas tem mais opção. Se eu colocar aqui data, posso mostrar o dia da semana, só dia e mês, dia, mês e ano com 2 dígitos cada um, mês com 3 dígitos, mês completo. Então tem várias opções de mostrar essa data. Tá? Posso até mostrar com a hora também. Agora deixa eu falar de hora. Vou fazer uma pergunta assim, só curiosidade mesmo. Então, nesse sentido que você falou de número, se eu quiser, por exemplo, fazer, sei lá, uma contagem de dias, mas aí não começa um em 1900, começa um, sei lá, 3 anos então, atrás. Vamos fazer aqui. Vamos começar a fazer conta do dia de 1 de junho até hoje, 2 do 7. Vou colocar aqui 2 do 7, 14, vou colocar a formatação. Eu posso deixar essa formatação igual a essa. Eu clico nessa daqui, vou no pincel, jogo pra cá. Tá? Isso também é muito usado no Word, também usa muito isso. Então vou fazer a diferença entre uma data e outra. Igual essa data, menos essa data aqui. Ele já me dá 31 dias. Já me dá direto. Beleza. Então aqui, ó, ele está formatado como data, aqui também como data e aqui como número. Tá? Ele está fazendo a diferença entre dois números. Se colocar aqui dia 1 do 6 de 2014, copiar para cá e formatar essa célula como número,
eu tenho o número 41.791. Estou fazendo a diferença dos dois números aqui, que dá 31 dias. Tá? Agora vamos lá. Se dia 1/1 de 1900 é igual ao dia 1 e dia 1/2, não, dia 2/1 de 1900, que dia que é esse dia aqui? Vou copiar pra cá, transformar esse cara em número. Ele é o dia 2. Então, dia 1/1 de janeiro é o dia 1 do Excel, primeiro dia do Excel, e dia 2/1 é dia 2. E se eu quiser falar o seguinte, dia 1/1 de 1900, meio-dia, que número é esse? Pensa comigo. Se dia 1 é dia 1, se dia 1/1 é dia 1 e dia 2/1 é dia 2, meio-dia do dia 1/1 é o quê? Vai dar 1,5. 1,5. Matou. Então, a hora é a fração do dia. E meio-dia é exatamente a metade, então dá meio. Tá? 6 horas da manhã seria 25. Então, se eu colocar aqui 6 horas da manhã, é igual a ponto 25. E se eu colocar 18 horas da tarde, é igual a ponto 35. Tá? E se eu colocar 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Quanto vai dar esse número? Quase 1, né? Vamos fazer conta? Vou copiar para cá e vou Ctrl 1, transforma esse cara em número. Aumenta cada decimal dele. Ó, que deu 0,999998. Tá quase 1. Então essa que é a hora. A hora, na verdade, é a parte fracionada do dia, tá? E aí você pode colocar aqui hora, normalmente, você pode colocar 6 horas da manhã. Vou colocar aqui 6 horas da manhã. E eu posso formatar aqui como eu quero. Posso colocar PM, AM, posso colocar minuto e segundo, posso colocar com a data também. Então aqui, como não tem nenhum dia, vou colocar aqui, ó, formata nesse dia. Ficou o quê? 0/1. 0/1 seria equivalente a 31 de dezembro de 1899. Tá? Porque aqui eu coloquei só 6, não coloquei a data, então ele fica meio maluco, tá? Vou voltar aqui e vou colocar hora tal, 6 horas da manhã, tá? Então essa é a hora. O que mais que a gente tem aqui? Depois de hora vem porcentagem. Porcentagem tranquilo. Porcentagem, coloca 100. Eu posso vir aqui e colocar porcentagem, 1000%. Você colocar 1. Deixa eu parar de voltar aqui. Colocar 1 e mandar virar porcentagem, vira 100%, tá? 0,50 dá 50% e assim vai. Eu posso aumentar o número de cada decimais, porcentagem no número de cada decimais, aumentar ou diminuir o número de cada decimais. Então só isso que tem porcentagem, tá? Aí depois vem outro que é o fração. Fração é muito pouco usado. Opa. Aqui é a porcentagem. Porcentagem. E aqui é o fração. O fração é muito pouco usado. Fração, por exemplo, vou colocar aqui 0,25. Então eu posso apertar Ctrl 1, fração, e posso escolher, por exemplo, eu quero em oitavos, eu quero 25 avos. Vou colocar aqui em oitavos, vai ficar 2 oitavos. Eu consigo trabalhar com a fração. Muito pouco usado, tá? Aí vem uma coisa muito importante agora, que é o científico. O científico é o seguinte. O científico, ele já entra automático sem você pedir. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um número aqui muito grande. Um número muito grande. Na hora que eu aperto Enter, ele entra 1E mais 22. Esse é o científico. Significa 1 vezes 10 elevado a 22. Tá? Então a gente fica louca, fica assim, caramba, que número é esse? Eu não quero mostrar esse número, não sei o quê. É só você vir aqui, Ctrl 1, e colocar número. E aí você força ele a não ser mais, tá muito grande, tá muito pequena a coluna. Então eu posso aumentar aqui, ou então eu posso dar 2 cliques para aumentar ao máximo. Então eu forço ele a voltar para número e não ficar no científico. Agora, se eu quiser científico, eu venho aqui, Ctrl 1, coloco científico, e agora 1 vezes 10 elevado a 22. Mesma coisa para números pequenos, 0, estou medindo um átomo, 0,01, ele passa para 10 elevado a menos 18. Eu posso forçar ele e falar assim, não, quero que você volte para número.
E ele volta para números, aqui tá cada decimal muito pequeno, deixa eu aumentar aqui cada decimal, para ele começar a mostrar o meu 1. Tá, então esse é o científico, é o E. Então quando ele aparecer aqui, sabe que está no científico, você vai lá e troca para número se você quiser. Beleza. O outro, tá acabando já. O outro é isso aqui, ó, Ctrl 1, texto especial personalizado. O texto, não precisa nem dizer o que é, ele é um texto, tá? E ele já pode ser usado aqui, eu posso deixar o texto como geral. O geral já faz a mesma função que o texto, então não precisa ficar, isso aqui é texto, não se preocupar com isso. Mas o geral acabou, tá? Então o texto é muito irrelevante, por isso que esse menu acaba sendo irrelevante. Mas tem o outro. O outro é o quê? O outro é especial. Então, especial, eu tenho alguns formatos. Olha, ele tem que me dar o CEP, que é o muito usado já, CEP mais 3, e ele me dá o SIC. O SIC é o CPF. É o antigo CPF, tá? E telefone, ele tá na porcaria. Deixa eu colocar aqui um telefone aqui. Telefone. 21 6666, memória dura. Tá. Ctrl 1, especial, telefone. Olha o que ele fez, ele quebrou totalmente errado o meu telefone. Colocou três cadecimais. Tá nos Estados Unidos, exatamente. Então eu posso vir aqui, ó, e criar o meu personalizado. Então eu venho e crio, falo assim, olha, o meu vai ser abre parênteses 00, fecha, 4 espaços, tracinho, mais 4. Então ele já colocou agora o formato que eu quero. Então o especial personalizado, eles meio que se complementam. Na verdade, todas as opções que nós temos antes, todas as opções aqui, número, moeda, data e hora, tá tudo aqui já cadastrado como personalizado. Todos os cadastros já estão aqui. Tá? É um pouquinho difícil de ler, porque ele tem umas máscaras para poder fazer o que é negativo, o que é negativo. Depois eu explico isso com mais calma. Mas ele tem especial e eu posso trocar o especial e fazer personalizado. Eu coloco o 0 como placeholder, como segurar local para os meus números que vão entrar. Tá? E o 9 seria um caso opcional, seria se existir, coloca. Mas o 0 é um placeholder para esse cara aqui. Tá? Então isso é nosso tipo de dados que nós temos no Excel. Tá? Deixa eu apertar Ctrl 1 aqui e voltar com vocês. Alinhamento. Alinhamento eu tenho horizontal e vertical. Eu tenho quebra de texto automaticamente. Ele chegou no espaço, ele quebra para baixo. Chegou no espaço da coluna, ele quebra para baixo. Reduzir para caber. Eu vou falar disso aqui já já. E mesclar células. Deixa eu falar isso aqui então. Então eu botei aqui uma célula. Imagina que essa célula ela é maior aqui. Ó. Ela está assim. Então para eu ver o alinhamento dela, posso colocar para cima, no meio, para baixo, tá? E aqui para esquerda, no meio, para direita. Então geralmente aqui é o mais faz sentido, os dois centralizados. Fica mais fácil, ficando mais sentido aqui. Se eu estiver escrevendo e quiser quebrar a linha dentro da célula, aperto Alt Enter. Tá? E anota isso, que isso é muito importante. Porque todo mundo fica perguntando isso, todo mundo esquece. Então quebrar a linha dentro da célula, é a mesma coisa. Alt Enter. Tá. Agora, deixa eu ver aqui. Ctrl 1, eu também tenho aqui, ó, reduzir, quebrar texto automaticamente. Então eu tô escrevendo aqui, vou botar as palavras. Ó, estourou todas as células. Agora se eu aperto Ctrl 1, quebrar texto automaticamente, ele envelopa dentro da célula. Tá aqui o botão bem grande, quebrar texto automaticamente, tá? Ele envelopa dentro da célula. O outro que tem é o seguinte, reduzir para caber. Então, apesar de estar aqui, ó, com o número 11, vou colocar aqui 14, tá? Tá 14 é o meu número da célula. Se eu apertar Ctrl 1, reduzir para caber, ele reduziu para caber no espaço da célula, mas continua mostrando que tá 14 aqui. Quando a gente fica maluco, a pessoa fala, pô, mas tá 14, vai estar tão pequenininho assim. É porque tá marcado aqui, reduzir para caber, tá bom? Direção do texto, da esquerda para a direita, pode brincar com direção da esquerda. Por exemplo, imprimir no tamanho 14. Não, imprimir aqui, nesse pequenininho aqui. Desse jeito. Nesse pequenininho, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tá ok? Então, eu posso colocar direção do texto, direita para a esquerda. E olha o que acontece. Esquerda para a direita. Deixa
eu ver aqui, como é que é isso mesmo. Saúde. Ctrl 1. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Eu sei como é que era isso. Deixa eu ver aqui. Vou colocar assim. Eu esqueci como é que era isso. Direção do texto. Acho que isso aqui só funciona quando você trabalha com outras línguas que você pode alterar isso aqui, tipo japonês. Você pode escrever de direita para a esquerda, mas você pode também escrever algumas coisas em inglês. Então acho que é isso que altera. No caso, o português está desabilitado essa opção. Eu posso escolher o ângulo do meu texto, tá? Posso colocar ele quebrado. Isso é bom, vou te mostrar quando. Eu também posso colocar o texto. Como é que é isso aqui? Posso colocar ele assim, 0 graus, ou então colocar ele um embaixo do outro. Tá? O bom de fazer isso aqui é, por exemplo, vamos supor que eu esteja colocando aqui, ó, ações. Ação 1, ação 2. Vou pegar, puxar pra cá. Aí eu coloco todo esse bloquinho aqui, ó, mando mesclar. Coloco as minhas ações. Aí eu posso fazer uma coisa, tipo colocar um ângulo aqui, ó, centralizar vertical, fica assim minhas ações, tá vendo? Ou então eu posso colocar totalmente em pé ou deitado. Olha o legal que eu posso agora diminuir isso aqui, ó. Então ficou ocupando menos espaço, por isso que fica bem fininho. Então aqui são minhas ações, tá vendo? Beleza. Então vamos lá. Tirar isso aqui. O que mais que eu tenho aqui? Borda. Aqui, se eu tiver mais células, deixa eu explicar voltar para a posição normal. Ah, detalhe, aqui você pode selecionar a coluna, né? Inserir, excluir, tá? Você clica aqui em cima e aqui do lado para selecionar a linha, a coluna inteira, pode selecionar várias linhas, pode selecionar várias colunas. Se você quiser colocar o tamanho mínimo, você dá dos cliques aqui que ele volta para o tamanho mínimo para ele caber a célula. Tá, e aqui também eu posso botão direito, inserir, sempre inserir para cima e sempre aqui inserir para esquerda. Tá bom, eu vou falar isso já para você, mas eu quero falar sobre continuar no menu aqui, Ctrl 1. Fonte a gente pode colocar a fonte que quiser, taxado, que é uma listra no meio, sobrescrito, você fica pequenininho lá em cima, tipo primeiro, segundo, terceiro, e subscrito, tipo fórmula de química, então você coloca C3, então você coloca aqui para baixo, entendeu? Então sobrescrito é isso. Então aqui é o menu completo de formatação de texto aqui no Ctrl 1, tá? Aí o que mais a gente tem aqui? Nós temos borda, preenchimento e proteção, não vou falar agora. Só para te dar uma geral aqui, em borda, aqui se eu tiver mais segundo de células, eu posso escolher algumas bordas pré-formatadas já. Tá, borda superior, inferior, tudo, borda espessa, borda dupla embaixo. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Quantas bordas eu posso colocar? Volta, no geral, por dentro, todas ali. Quantas bordas total? Quantas linhas você quer? Quantos tipos de bordas que nós temos aqui nessas células? Aí. Conta aí. Quantas bordas você acha que tem essas células? Quantas? Só agora rapidinho eu Se você pegar uma 7. Já contei 7, mas pode não. Então vamos lá, ter como é que mais, são as 7? Tem essa sim, se eu fizer só em torno. Deixa eu te mostrar quais são. Vamos lá, Ctrl 1, borda. Olha só o que eu tenho. Eu tenho a esquerda e a direita. Tenho a superior, tenho a inferior. Tá. Tenho a do meio, 6. Tenho essa aqui do meio, o vertical do meio, 7. Não, 5, 6. 5, 6. Também tenho essa aqui e também tenho essa daqui. Então são 8 bordas no total, tá? Essas daqui são a vertical para cima e vertical para baixo, um pouco usadas, tá? Mas as daqui são usadas, tá ok? Então aqui nós temos, nesse menu aqui, nós temos umas bordas rápidas. Mas a completa tá aqui, tá? E eu posso colocar a espessura que eu quero, posso trocar a cor e posso colocar essa aqui vermelha.
Depois eu posso trocar de novo, colocar verde e escolher essa aqui. Já mudei completamente a borda. Então aqui eu tenho um menu completo das bordas, todas as bordas que eu poderia colocar. Tá? Então eu posso colocar todas as bordas aqui, tirar e colocar. Eu posso aqui, ó, mexer nesses botões aqui, eu vou colando e colocando. Posso limpar tudo, posso colocar externa, posso colocar no meio. Com esses 3 botões aqui. Então essa é a formatação de borda completa. Tá? De preenchimento, a gente tem aqui as cores de preenchimento e podemos colocar mais cores. Aí tem muito mais opção de cor aqui, eu posso colocar uma coisa infinita praticamente de cores. Era bem menos no Excel 2003. Agora eu preciso colocar mais cores. No menu completo, além de colocar as cores aqui, eu posso colocar os efeitos de preenchimento. Então eu posso colocar um degradê. Tá? Aqui como é que ficou. Cada célula ficou com o seu degradê. E também posso colocar aqui um efeito. Tá? Que nem muito pouco usado. Uma gradezinha aqui, ó. Tá? Muito pouco usados aqui também, mas só para saber que existe. Então lembra até a borda, essa aqui, né? Essa borda aqui, né? Se eu colocar as duas, olha que lambança que eu fiz. Ó, um monte de lambança, mas tudo bem, é legal saber isso, tá? É legal saber isso. Então esse é o preenchimento, tenho as cores aqui, posso colocar uns efeitos. E nos efeitos eu posso colocar 2 cores. O que mais eu posso trocar aqui? Deixa eu ver. Tirar isso aqui. Posso colocar 2 cores, posso colocar vertical, diagonal para cima, diagonal para baixo. E uma cor já é aquela ali, né? Uma cor já seria escolher uma cor aqui. Então o efeito lá são 2 cores, tá? Bom, deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho um exercício para você fazer. Você não precisa fazer agora não. Que é exercício 1. É isso aqui, olha, você replicar essa célula aqui. Então você tem que pegar uma célula, aqui estou ocupando espaço de 2 células, então eu tenho que colocar, mesclar, colocar um número, colocar R cifrão negativo, colocar essa borda aqui, colocar o azul, colocar os pontinhos no azul, virar o ângulo para 45 graus, ver quantos graus são essas daqui. Ela tem um grau de 26 graus, 26 graus na outra, tá? Então você pode fazer em casa. Deixa eu respirar um pouquinho e vamos pro próximo assunto. Tá, beleza. Deixa eu apagar tudo. Deixa eu fazer a planilha nova. Eu quero que você faça, eu quero treinar você, é o seguinte. Quando você for trabalhar com Excel, eu quero trabalhar com no mínimo 2 planilhas. A primeira planilha, eu vou chamar ela, botão direito de renomear, vou chamar ela de banco de dados. E aqui, deixa eu escrever errado, renomear. Não, mover não. Renomear. Banco de dados. Eu posso colocar ela como... para trocar a cor dela, a cor da guia. Vou colocar a cor aqui vermelha, tá? Opa, abri errado. E a outra, eu vou colocar meu relatório. Eu quero que você comece a organizar seus dados dessa maneira. Vou trocar a cor do relatório também, cor da guia. Colocar verde. Tricolor. Beleza. Então olha o que eu vou fazer. Tem banco de dados. Pode fazer aí. Não tem tempo para vocês respirarem. Eu vou no banco de dados. Eu quero que você organize seus dados da seguinte maneira. Aqui vai ser só informação, só dados. Nada mais do que dados. Tá? Primeira linha vai ser os títulos dos meus dados. E a primeira coluna vai ser o identificador único de cada registro, que vai ser a numeração 1, 2, 3, 4, 5. Então, imagina que eu estou fazendo, estou cadastrando aluno. Vou colocar aqui registro de cada aluno, nome, telefone, endereço, data de matrícula, turma, eu vou colocar nota 1 e vou puxar para o lado, setinha preta, puxar para o lado, nota 1, 2, 3, tá? E por último, observação. Eu posso até pintar isso aqui, colocar amarelo e vermelho, só para saber que isso aqui vai ser meus títulos, tá?
Você colocar uma coluna aqui, ó, seria uma coluna aqui, eu vou colocar ativo, para ver se o aluno está ativo ou não. Se ele já saiu fora ou se ele continua ativo. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Ele não vai direto, Não, é que você tem que selecionar a linha inteira. Seleciona, clica no J. Tá. Aí botão direito, isso. Aí vai fazer a mesma coisa. Não. Agora foi. Quando você seleciona a linha ou coluna inteira, ele já sabe que é pra selecionar. Beleza. Eu vou falar disso mais tarde. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então vai ser aqui meus alunos, tá? Fulaninho de tal, fulaninho isso aqui lá, tá. Aqui eu tenho o telefone deles. Tem o endereço. Opa, o endereço deles, onde eles moram. Rua tal, avenida tal. Data. 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5. Turma A, turma B, turma A, turma C, turma A. E nota vai ser um número entre 10 e 0 e 10. Então vou colocar aqui. Esse daqui só tirou 2, esse aqui tirou só 4, esse aqui tirou 6, tirou 8, e esse aqui tirou 10. E ativo, sim, S de sim, e aqui não está ativo. E observação, não pagou, falta muito. Tá. Eu tô fazendo pra você. Quer que eu faça? Não precisa fazer não, precisa fazer não. Só quero que você organize isso aqui com o seguinte, eu quero preparar você para trabalhar sempre com suas informações dessa maneira. Tá, então aqui vai ser os meus dados. Eu nunca vou entregar isso aqui pro meu chefe. O que eu vou entregar para ele vai ser um relatório. Que vai estar. Eu fiz errado, né? Acabei fazendo tudo em relatório. Deixa eu copiar isso aqui tudo, Ctrl X. Selecionar aqui entre A e 1 para eu selecionar tudo. Banco de dados. Eu fiz errado. Ctrl V. Tá. E aqui o meu relatório está em branco. Beleza. Então, o que eu quero preparar você é o seguinte: para você colocar a informação dessa maneira. Porque usando dessa maneira, todas as pessoas do Excel foram programadas para dessa maneira. Inclusive, se você quer trabalhar com Access no futuro, ou se você quiser migrar isso para um sistema web, já está preparado para você já. Tá? Então, primeira coluna, sempre identificador único de cada registro. Eu estou falando do registro número 5, só existe ele. Tá? E sempre sequencial, um atrás do outro. Nome é um texto, telefone é um número. Eu posso colocar texto aqui? Não posso. Se quiser colocar alguma observação, só ligar depois do meio-dia. Eu vou colocar aqui, ó. Observação. Só ligar depois de meio-dia. Tá? Então aqui no telefone você vai ter número de telefone. Endereço vai ser texto. Eu posso limitar, colocar até 200 caracteres, por exemplo. Não mais que isso. Não, eu posso limitar, colocar até 50 caracteres. Tá? Data. Não pode ser 31 de fevereiro, não pode ser um futuro, não pode ser muito antes. Então vou fechar aqui uma data, especificar um formato de data que eu quero. Turma, as turmas que eu já defini, só tem turmas de A até D, então só pode ser ABCD. Nota, número de 0 a 10. Tá? Ativo, sim ou não, S ou N, para ativo ou não. E observação, eu escrevo o que eu quero escrever aqui. Então, eu não posso colocar aqui, ó, observação aqui, não posso colocar nota 11 aqui. Eu tenho que colocar sempre, respeitar o tipo de coluna que cada uma tem, tá? Se você vai fazer uma média, quero que você faça a média agora. Botão direito, inserir aqui. Vamos fazer uma coluna de média para ele. Pode fazer agora também comigo. Vou colocar as notas aí. Uma maneira de fazer nota interessante é isso aqui, ó. Vou pagar minhas notas e fazer com você, ó. Eu vou usar uma fórmula. Aquela fórmula vai ser a seguinte. Ela vai ser igual aleatório entre parênteses. Tá? Vai ser um número aleatório entre uma escala mínima e máxima. Então eu vou colocar 0, ponto e vírgula, máximo vai ser 10 e fecha parênteses. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer essa fórmula aqui. Então vou colocar igual aleatório. Não preciso escrever tudo. Vou escrever ale para baixo, tab. Ele já preparou até o parênteses para mim, tá vendo? Aí eu coloco 0. Tá vendo aqui, ó, os meus parâmetros? Ele tá pedindo o inferior, que tá negrito. Então inferior, 0. Aí qual é o meu divisor de parâmetro? No seu é o vírgula. Isso é que você tá em inglês. No meu é ponto e vírgula, que é o meu que tá em português.
Então, meu divisor de parâmetro é porque o seu tá em tudo em inglês, né? Então é random between, é range between. Igual range. Range, assim. Como é que não? Range. Aqui, range, não, escreve R-A-N. Range between, desce lá, pra baixo, tab. Isso, tá vendo? Beleza. Aí coloca bottom. Ah, você tá em português já também. Então 0, ponto e vírgula, máximo que é 10. Tá? Repara uma coisa, todas as formas do Excel são assim. Ela tem o nome da fórmula, tem os parâmetros. E o parâmetro que ele está pedindo aqui para mim, no caso, é o superior. Tá? Se eu voltar para cá, ele voltou para o inferior. Ponto e vírgula, posso o parâmetro 10. Mais parênteses, enter. Tá? E agora eu pego a fórmula aqui, puxo lá para baixo e puxo lá para o lado. Então ela criou números aleatórios para mim. Puxa para baixo primeiro. Puxa primeiro para baixo e solta. Ah, tá. Tem que fazer Agora puxa pro lado. Tá? Aí olha só o que acontece. Se eu clicar aqui Enter, se eu colocar aqui alguma coisa aqui, ó. Toda hora que eu escrevo alguma coisa, ele tá andando com a minha fórmula, tá vendo? Tá calculando novos números aleatórios. Toda vez que eu faço alguma conta no meu Excel, ele calcula novos números aleatórios. Então eu quero parar com isso, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, e vou Alt, página inicial C, V, colar como valores. Aí ele tirou a fórmula, agora são só números. Então não tem mais a fórmula que a gente fez. Trabalho, esqueci operacional. Ficava toda hora rodando. Trocando toda hora aí. Então você salva como valores. Com aquele atalho que você falou, você copia normal. Ctrl C, isso. E aí como é que era mesmo em colar especial? Ctrl Fund V. Não, mas aí nesse caso vai. Tá. É, Ctrl Command V. Valores. Porque você, quando você apertou pro Alt, você abriu todos os atalhos, não só de colar. É, porque aqui tem as opções. Aqui eu não tenho isso. Não tem. Ah. Beleza, agora vamos fazer aqui a média. A maneira mais intuitiva seria fazer aqui, ó. Igual. Abre parênteses. Essa célula, mais essa célula, dividido por 3. Tá? Só que já tem um cálculo automático disso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Posso selecionar essas células aqui, essas 3 aqui, ó. E olhar aqui para baixo. Aqui embaixo já me dá a média aqui, sim, 6. Contagem numérica. Ou seja, contagem inclui letras, aqui no caso não tem nenhuma. Numérico, contagem de números, mínimo, máximo e soma. Então aqui já tem uma maneira rápida de olhar para as operações dos meus números que eu selecionei, tá? Então só você selecionar, ó, que vai aparecer ali. Aí você vem aqui no seu, ó, clica na setinha e coloca lá, média. Tá? Beleza. Outra opção é eu vir aqui, ó, e se eu colocar soma... Mas aí ele só mostra, né? Aqui ele só não tá fazendo nada. Mas é a maneira rápida de você ver. Se você quiser fazer uma operação. Qual é a média dos alunos 3 e 4? A média deu 6,8, entendeu? Então é uma maneira rápida de você ver. Ou então você pega o seguinte, qual é a média do aluno 2 e 5? Você seleciona 2, aperta Ctrl, seleciona aqui, ó, separa, com blocos separados. Então Ctrl, você seleciona blocos separados. A média dos alunos foi 5. Então, blocos separados, tá? Apertando o Ctrl, no seu caso, Command. Ou então eu posso pegar aqui todos eles, ou então eu posso pegar todos para lá para baixo, e a média foi 5,91. Tá bom? Então vamos lá. Se eu clicar aqui, ó, no meu botão de soma, cadê esse botão de soma? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá, ele já. Olha só como é que ele é inteligente. Clica lá no soma. Só soma. Ele já viu que a soma era pro lado. Tá, agora deixa eu só fazer isso aqui. Agora deixa eu clicar aqui, ó. Tem 10 números, tem 3 números aqui: 10, 10, 10. E agora eu clico soma. Ele percebeu que a soma é pra cima. Tá, então ele é bem esperto esse botão de soma. Na verdade, eu nem quero soma aqui não. O que eu vou querer é aqui e média. Tá? Lembra uma coisa, a fórmula do Excel em português é média com acento. Se você escrever média, ele começa a calcular mediana. Então é média com acento sempre. Você lembra disso? No seu caso aí é average, está com Excel em inglês. Tá.
Então, ó, ele já calculou aqui G2 e 2, então tá certo, tá ok. Eu Fiz o posso primeiro. puxar daqui dele. E eu posso puxar pra baixo. Tá bom? Na aula que vem eu vou te ensinar a fazer o aprovado e reprovado dependendo dessas notas aqui. Tá? Beleza. E aqui eu posso, depois eu posso fazer meu relatório com a cara que quiser. Eu posso vir aqui, mesclar esse título aqui, escrever relatório. E aí eu vou fazer pesquisas. Média da turma. Média da turma. Aluno mais recente, matriculado. Ou seja, eu estou criando relatórios que eu vou querer usar sempre. O que mais que eu posso querer saber? O que mais que eu poderia filtrar aqui? Maior nota. Maior nota. Menor nota. Ou seja, eu estou filtrando o meu banco de dados. E o legal é que eu alterando aqui alguns parâmetros aqui, eu posso ter um relatório completamente novo. Mas a estrutura do meu relatório já está pronta. Eu não preciso fazer um relatório todo do novo. Eu montei a estrutura de um relatório, é só eu mexer alguns parâmetros aqui para poder sempre fazer um relatório novo. E o banco de dados cada vez vai aumentando. Tá? Então assim que eu quero que você monte seus relatórios. Maravilha. Vamos ver o que mais tem pra gente aprender aqui hoje. Tá, eu quero que você faça isso aqui, ó. Um exercício que é muito importante, que eu quero que você faça. É o 6 e 6N. Para você trocar de arquivo sem apertar o mouse, você clica nesse atalho aqui, ó. Andando pelos arquivos, Ctrl Tab. Aí você, no Excel é Alt Tab, no Windows é Alt Tab, né? Aí você escolher outro Excel e aqui Ctrl Tab você migra de um arquivo para o outro. Tá? Você falou exercício 6 e 6N. O 6, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui é o 6. Eu tenho uma série de perguntas, tá ok? E aqui tem uma tabela, tá vazia por enquanto. A tabela completa, ela tá aqui. Eu quero que você comece copiando os dados dessa tabela aqui para essa, sem usar o mouse. Então no meu caso seria, eu queria de planilha como? Ctrl Page Down. Troquei de planilha. No seu a gente não sabe como é que é. Foi? Trocou? Como é que foi? Não, eu fui... foi no mouse, tá. Para no primeira célula, Ctrl Shift pro lado para baixo. Ctrl C, copiei. No meu caso aqui, Ctrl Page Up, voltei para outra planilha. Vim andando até a primeira célula aqui. Assim, ó, vamos supor que esteja na 1. Olha como é que eu chego lá rápido. Vem pra cá, Ctrl pra baixo, Ctrl pra baixo, Ctrl pra baixo, Ctrl pra baixo. Ó, muito mais rápido, né? Tô apertando Ctrl pra baixo e bloqueando. Ctrl pra baixo, Ctrl pra baixo, Ctrl pra baixo. Aí já vem pra cá, Ctrl pra baixo, eu tô aqui. Se você quiser, só pra você, daqui, ó, só pra você ver o negócio, posso pra última linha e pra primeira linha. Rapidamente, Ctrl pra baixo, Ctrl pra cima. Ctrl pra baixo, Ctrl pra cima. Tá? E aqui eu vou dar Ctrl V. Isso eu dei Ctrl V, eu aperto ESC para tirar as formiguinhas marchantes lá da outra página, tá? Então eu quero que você monte para mim esse exercício aqui. Quero que você vá fazendo e a gente vai conferindo um por um. Olha o que eu vou fazer. Soma dos números da tabela. Eu vou colocar igual. Se eu apertar aqui o soma, ele já prepara a forma para mim. Como ele não entendeu ao que somar, ele deixou tudo em branco. Tá? Então você pode apertar o soma, mas eu quero fazer na mão. Então eu vou fazer igual SO. O seu é SU. Mas o estranho aqui que eu apertei, SU. não botou nem o soma dele. Não, não, sei, mas quando você apertou lá o botão de soma, ele já apareceu soma aqui, não apareceu. Tira igual. Célula em branco. Célula em branco, precisa. Mas tira também da edição. Apaga isso aqui. Agora vai, soma. Tá, beleza. Tá? Então eu escrevi SO, setinha pra achar que eu quero, tab. Tá. E agora, sem usar o mouse, eu vou com a setinha até aqui, esse primeiro cara. Ó, maravilha, ótimo. Ctrl Shift do lado para baixo. E selecionei C23, CK26 e 22. O parênteses, o meu não fechou, tá vendo? Não tem problema, quando eu apertar Enter ele vai fechar para mim. Enter. E fiz a soma.
Então eu vou colocar aqui a fórmula do lado. Como é que eu vou fazer para você segurar a fórmula? Entrar na edição, F2. Vou selecionar por dentro o conteúdo da célula e vou copiar o conteúdo por dentro. Enter. Agora eu venho aqui, ó, coloco aspas simples e jogo a fórmula aqui. Ele não executa a fórmula, ele só deixa marcada a fórmula para mim. E nem aparece aspas simples. Então vamos lá. Command T, né, para entrar na célula. Ctrl U. Shift seleciona por dentro. Shift seleciona por dentro. Seleciona até o igual também. Até o igual também. Copia esse conteúdo por dentro. Ask para sair daí. Vai para a célula do lado. Aspas simples, espaço. E agora cola aí dentro. Então fica marcado para você qual que você tem que fazer. Tá? Agora vamos lá. A média. Igual M, acento E, média. O seu é average, então é V. Tá? Escolhe tab. Volta lá. Igual AV, tab. Para baixo primeiro, Tem que selecionar lá para baixo. Então, vamos lá. Igual média para baixo. Tab. Agora vamos lá até o primeiro aqui. Ctrl Shift pro lado para baixo. E a média deu 55. Agora vamos lá, vamos copiar de novo. F2, seleciona por dentro, copia, vem para fora, aspas simples, espaço, copia. Espaço. Tem que dar espaço? Não precisa não, você já foi. Como eu preciso dar espaço. Tá. Agora, qual é a soma dos números da linha 80? Olha como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar igual SO, selecionar a soma, tab. Aí eu vou andando para aqui, ó. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou dar um ponto para baixo, lá embaixo no final. Que fica mais perto da linha 80. E agora eu vou até o 80 aqui. Vou parar no primeiro. E dou Ctrl Shift pro lado. E agora eu dou Enter. Ele já fez para mim a soma da linha 80. Vai copiar por dentro, F2. Seleciona por dentro, com Shift pro lado. Copia, sai. Vem aqui, aspas simples, Ctrl V. E agora, menor número da coluna H. No meu caso aqui é igual MI, né, com acento, mínimo. O seu é MN, min. O meu é mínimo com acento. Tab. Qual que ele pede? Coluna H. Então vou andando até o primeiro da coluna H. Pontos para baixo. Enter. E ele já colocou aqui mínimo. Deixa eu selecionar por dentro. Com Shift, Ctrl C, Enter. Entra aqui, aspas simples, Ctrl V. Maior. Maior é, no meu caso aqui, o max com acento. Dá para os acentos, tá? Que às vezes ele confunde a pessoa. Máximo. Isso é max. Tab. O que ele pede? Coluna C. Eu vou ter coluna C aqui. Vou dar shift para baixo. Enter. Agora F2, shift para o lado, seleciona por dentro. Ctrl C, ESC. Vou passar do lado. Aspas simples, Ctrl V. Já está aqui. Beleza. Vamos ver agora outros números maiores que 60. Agora começa a brincadeira que eu queria mostrar para você. Tá. Para fazer a maiores que 60, você vai fazer a função chamada CONT-C. Tá. A sua deve ser COUNT-IF. Então como é que eu vou fazer? Igual CONT.C. Coloca C, esse, o COUNT-IF. Tá. Tab. Aí olha só, repara só que ele tem range e critério, aqui tem intervalo e critérios. Então vai pegar o intervalo, que eu quero trabalhar, e o critério, vai ser maior que 60. Então o intervalo começo por aqui, tá? Ctrl Shift para o lado, para baixo.
pro lado para baixo. Tá, agora repara uma coisa, eu perdi minha fórmula, mas eu posso acompanhar aqui por cima. Então aqui na barra de fórmula eu tenho minha fórmula para continuar, e aqui no meio eu tenho aqui, ó, meus critérios, tá? Então eu acabei de fazer o intervalo. O que falta agora? Apertar ponto e vírgula, e agora ele pediu os critérios. Posso apertar ponto e vírgula? Pode. Então mesmo você sem olhar sua fórmula, sua célula que está fazendo a fórmula, você está acompanhando por aqui, ó, pela barra de fórmula e por aqui. E o critério vai ser, entre aspas, você coloca maior que 60. Entre aspas. Agora aperta Enter, e ele te joga lá pra cima, e ele falou que os maiores de 60 são... quantos números maiores de 60? São 410 números maiores de 60. Deixa eu ver quantos números tem aqui. Aqui tem... Nós temos 900 números, então 410 são maiores de 60, tá? E vou jogar a fórmula pra cá, F2, Shift pro lado, seleciono por dentro, Ctrl C, jogo pra cá, Ctrl V, fechei aqui. Beleza? Então esse é o ponto C. Soma dos números menores que 40. Então, aqui no ponto C, o que a gente vai usar agora é o soma C. Tá? E repara uma coisa, um era conte.c, o outro era soma C. Então acho que foi besteira que o pessoal de português fez, porque em inglês é count if e sum if, direitinho. Só que aqui ficou conte.c e soma C. Vamos lá, intervalo. Vou voltar a selecionar tudo. Ctrl Shift lá para baixo. Ponto e vírgula. Não estou olhando, mas estou vendo ali pela fórmula, barra de fórmula e pelo meu negócio. E o que é menor 40, maior 40? Esqueci. Também. É menor que 40. Então, entre aspas, menor que 40, fecha aspas. Não sei nem que fecha parênteses, já vai dar pra mim. Deu 6877. Isso aí. F2, tipo pro lado, seleciona por dentro, Ctrl C, aspas simples, Ctrl V. Qual é a moda dos números? Moda é o número que aparece mais. Tá? Ele aqui, a função é modo. É um modo. E você, qual é a fórmula de modo? Eu tenho uma planilha que vai ser bem interessante para você, que é a tradução das formas de português para inglês. Não é fashion, com certeza. Deixa eu ver aqui qual é. Aqui, os olhos aqui são português e inglês. Vou até publicar esse negócio aí que é bem interessante. Então aqui a gente procura modo e é mode, tá? Mais comum em todos os objetos digitados. O que aconteceu aqui? O que é isso? Então, modo, deixa eu abrir aqui onde eu estava. Você vai ser mode, né? Então, vamos lá, igual, modo, aí parênteses, vem aqui. Vamos ver qual número que se repete mais, que é 100, se eu não me engano. E deu 100. F2, shift pro lado, selecionar por dentro. Você... É só selecionar e dar Enter? Não precisa treinar. Tá, beleza. Bom, agora você já fez o Cont C. Então, com base no que a gente fez, faz agora quantas vezes ocorre esse valor. Quantas vezes ocorre esse valor. Vai estar igual aquele valor, botar lá na direção da sala. Quando eu escrever igual, aspas, igual 100. Tá ótimo. Eu botar também por ali, né? Tá ótimo, isso que eu quero te mostrar. Vai lá, aperta Enter, deu certo? Quantas vezes aparece? 19. Então eu poderia fazer aqui, quantas vezes aparece? Posso colocar igual, fonte. Ponto C, tab, intervalo.
Ctrl Shift para lado para baixo e colocar ponto e vírgula. Aqui nesse caso, só colocar 100, ó. Não precisa nem colocar aspas quando é igual, que ele já funciona, tá? Ou então poderia fazer mais bonitinho. Vem aqui e coloco igual essa célula aqui. Então, quantas vezes? Conte C, o intervalo igual a célula G14. Tá? Então, deixa eu copiar aqui. Mas o que você colocou também, entre aspas, igual, também tá ok. Dizendo, deixa eu só colocar aspas simples aqui para ele não fazer a conta. Tá. Qual é o terceiro maior da coluna G? A gente fez máximo e fizemos mínimo, né? E agora tem o maior e menor. Então vamos colocar aqui, ó, igual maior. E o maior, ele fala, cadê os dados e qual a posição de maior que você quer. Se você colocar os dados todos e colocar a posição 1, na verdade, está fazendo o máximo. Tá? Agora, se fizer 2, está fazendo o segundo maior. 3, terceiro maior. Tá? Então vamos lá. Eu quero aqui esse cara aqui, Ctrl Shift pro lado para baixo. E quero vírgula 3. Ponto e vírgula no caso. 3. Tá, então aqui. O terceiro maior da coluna G. Então coluna G. Então aqui vai ser aqui em inglês G23. O seu aí é large. É large. A coluna G na verdade é a coluna H. Na verdade, né? Porque... depois vem, qual o segundo menor da coluna H? Não, porque ele falou assim, que aqui, ó. Tá. Quando ele fala G, na verdade eu estou na coluna H do Excel. Tá. Mas fazendo aqui, como eu fiz por aqui, assim estava correto. Tá certo. Não, tá certo, tá certo. O outro é o menor número, segundo menor. Então, em vez de ser mínimo, né, vai ser o menor, que no seu caso é o small. Então, eu vou selecionar aqui a coluna H, ponto e vírgula, e o que ele quer? O segundo menor? Segundo menor. Então, 2. Os parênteses, enter. Ficou. Beleza? Beleza. Tá, para casa, eu quero que você faça o seguinte, quero que você faça esse 1 aqui. E quero que você venha aqui no relatório. Eu tenho um relatório exemplo que tem toda a formatação já pronta, tá vendo? Quero que você faça o mesmo com esse cara aqui. Então, fazer o relatório igual o relatório exemplo. Tá. Para você testar. Eu gravo esse relatório aqui e tem que deixar igual que isso aqui. Isso. Tá bom? Tá, beleza. Deixa eu te mostrar aqui mais algumas coisas pra gente fechar a aula de hoje. Deixa eu ver o que tem mais importante aqui. Esse aqui é muito legal. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu só posso fazer 4 formas. O resto é arrastando fórmula. Tá aqui, exercício 8. Tenta fazer isso. Só pode usar 4 fórmulas e depois o resto tá arrastando tudo. Tá, tem que dar o... Então tem aqui meus meses. Então 1, 2, 3, 4, total. O que eu orcei e o real que eu gastei. Vou fazer primeiro aqui. Igual. O orçado menos o real. Não, real vezes... Cadê? Foi pro outro lado. Esse tá certo. Tá, então agora, 2020, né? É a diferença só um menos o outro, não tem problema. Se eu puxar tudo isso aqui, eu fiz o... Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Tá ok. Só pra gente ver a diferença, depois a gente vê a nossa métrica, como a gente vai Mas analisar. era pra fazer o real menos o orçado. Não, era fazer o orçado menos o real. Eu queria ver o orçado menos o real, porque queria saber quanto o real... Não, na verdade, a sua maneira de pensar tá melhor. Deixa assim mesmo. Eu quero fazer o negativo, que aqui gastou menos. Então eu quero realmente saber o seguinte, quando gastou mais, eu quero saber que fica negativo. Tá. Então fazendo esse primeiro, eu posso puxar para baixo até aqui. E eu posso Ctrl C. E posso já jogar espalhando isso aqui tudo, ó. Pro T2, pro T3, pro T4 e pro total. Então eu já resolvi meu problema todinho. Fez um... Como ele ser... São
usou Command C pra voltar pra lá? Eu selecionei Ctrl C e fui espalhando. Mas você não foi voltando, foi dando Command V, Ctrl V, isso? Ctrl C, eu tenho Ctrl C aqui, né? Porque eu não vi isso não. Aí eu vou Ctrl V, Tá, beleza. Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Você fazendo outra coisa. No último também, aí deixa ele parado lá fora. Tá? Deixa aí, parado mesmo, deixa ele parado mesmo. Agora aqui, ó, eu vou fazer a soma do primeiro real aqui. Se eu clicar em soma, ele já vai fazer a soma pra mim. Se eu quisesse fazer manualmente, eu faria igual soma, tab. Aí eu faço esse daqui, Ctrl Shift pra baixo. E aí ficou C8 até C11, Enter, C8 até C11. Se eu apertar aqui em soma, ele já vai direto. Só apertar aí já vai, já faz. Enter, tá? Feito isso aqui, eu posso pegar e puxar tudo isso aqui. Tá, foi a segunda fórmula, né, que a gente fez. Eu falei 3, não precisava nem 3. Falei 4, não precisava nem 4. 3 tá bom. Olha só o que eu vou fazer agora. Agora vai ser total de real. Eu vou pegar o primeiro real aqui, mais segundo real aqui, mais terceiro real T3, mais real T4. Deixa eu botar pra fora. Conseguiu fazer? Não precisa fazer isso não. Só eu fiz o primeiro. Você puxa pra baixo, né? Ah tá, eu fiz com o real, Tá, aí como é que tá com... puxei pra baixo e depois fiz forçado, não precisava não. Não precisava não. Aqui o primeiro, ó, você pode puxar tudo aqui pra cá, direto pra baixo. Não, isso eu fiz. E aqui pro lado. Ah tá, eu podia ter feito, eu fiz de novo forçado. Não tem problema. Aí você pode conferir, ó, F2. Aí você confere aqui, tá? Esse orçado, com esse orçado, com esse orçado, com esse... Tá errado. Tá errado. Tá errado essa fórmula. E agora eu tenho que refazer todas elas pra cá e pra cá. Aí eu vou lá, F2, aí eu confiro. Orçado, 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 orçado. Tá feito. Tá? Pra gente terminar agora, esse exercício aqui, ó. Esse aqui é o feito, tá? Daqui é o que tá feito. Pra você conferir. O que a gente vai fazer é esse daqui. Eu vou até apagar, vou começar a fazer a partir daqui. Planilha, esse aqui. Olha, concentra, apaga esse subtotal aqui. Se concentra aqui, que isso aqui é mais importante. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho quantidade e preço unitário, tá? Então eu vou colocar um vezes o outro. Esse vezes esse. Deu 21.300. Tá. Agora, o valor total, puxa para baixo isso daí. Maravilha. Agora o valor total, eu tenho que incluir o 5.000. Então vou fazer o primeiro aqui para você ver a dificuldade. Vou pegar esse cara aqui mais 5.000. Deu 26.300. Faz esse primeiro aí pra gente ver como é que fica. Esse aqui mais 5.000 foi? Mais 5.000, só isso. Tá, agora se eu puxar esse cara aqui pra baixo, o que vai acontecer? Primeiro, o 5.000 desceu. Então pegou 0. Aqui pegou mais um texto, então deu erro. Mais valor total que é um texto. Aqui pegou mais uma célula vazia. E aqui ficou mais 26.300.
Tá, então o que eu posso fazer pra esse negócio, pra esse cara melhorar? Eu não ensinei isso pra você ainda, deixa eu ensinar. Eu preciso, deixa eu voltar aqui. Ficar assim, né? Vou fazer o seguinte. Se eu travar esse cara aqui, F4, eu travei esse cara lá em cima, o seu Command T. Então agora, olha, quando eu puxar isso aqui pra baixo, ele sempre vai fazer a conta com 5.000 travado. Então a primeira parcela tá andando, tá descendo. Mas a segunda não, a segunda tá travada. Entendeu? Tá, eu fui lá no 500, mas aí quando eu vou andar ali dentro ele anda. Não, aperta lá, Command T. Eu posso apertar direto assim? Pode sim. Ah, travou. Beleza. Tá, agora você entra e puxa pra baixo. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Agora aqui ficou um pouquinho mais complicado. Porque olha só o que eu vou fazer. Eu quero dar o desconto de 10%. Qual o valor com desconto de 10%? Então vamos ficar. O primeiro caso seria o seguinte, seria esse cara aqui. Para dar o desconto de 10% seria 1 menos esse cara aqui de cima. Tá? Beleza? Então, esse aqui ficou com 10% de desconto, deu 23.670. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quando tem uma célula aqui, vou colocar, por exemplo, igual essa célula aqui, e eu aperto F4, como a gente tem no Mac, olha o que acontece. Travei linha e coluna. Coluna e linha. Apertar de novo. Travei somente a linha. Apertei de novo. Travei somente a coluna. E destravei tudo. Então são 4 níveis. Travar os dois, travar só a linha, travar só a coluna, destravar tudo. Tá? Então, aqui nesse caso que a gente fez aqui, a gente travou, fiz besteira. A gente travou linha e coluna. Tá? Mas aqui, ó, eu tenho que fazer uma maneira de pensar muito bem o que eu tô fazendo. Olha só. Quando eu puxar esse cara para baixo, a linha tem que andar para pegar os valores totais. E quando eu puxar esse cara pro lado, a coluna não pode andar, porque se continuar andando para a coluna F. Então esse cara aqui, ó, eu vou travar somente o F. Travei somente o F. Deixei o 18 livre. Que agora quando eu puxar, é difícil mesmo. E quando eu puxar para baixo, vai ser 19, 20, 21, 22. Mas quando eu puxar pro lado, ele vai falar, não é para andar pro G, é para ficar no F. Ah, tá. Entendeu? Porque nesse caso agora você quer puxar pro lado. Eu quero puxar pro lado depois, tá? E com 10%, que é o G17. Quando eu puxar para baixo, ele tem que continuar andando pro 17, não pode descer para 18, 19, 20. Agora, quando eu puxar pro lado, ele tem que andar G, H e J. Então aqui eu vou travar somente a linha. Porque a linha não pode mudar, ele não pode para 18, não pode para 19, mas a coluna pode para H e I. Então, um eu travei a coluna e o outro travei a linha. Então agora, olha, puxo para baixo. Para um lado, já matei tudo. E aqui eu confiro se está certo. Entendi. Então vamos lá, deixa eu colocar para você. Ficou assim. Então primeiro eu travei a linha do primeiro. Primeiro você travou... Não, primeiro você travou a coluna. Então vamos lá. Command T, Command T, Command T, Command T. Tá, travei a coluna. Isso. E o outro... Eu travo a linha.